Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre os direitos das pessoas trans. Eu, Andréa Trigueiro, e a advogada e professora Carolina Ferraz recebemos a advogada Robeyoncé Lima. Robeyoncé, além de advogada, ela é travesti, mulher negra e cria da periferia de Pernambuco. Foi co-deputada estadual na mandata de Juntas e a sua atuação foi sempre marcada pela defesa dos direitos do povo negro e pelo enfrentamento às opressões à comunidade LGBTQIA+. Atualmente, ela é vice-presidenta da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra na UAB Pernambuco. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. Dos grupos que estão representados na sigla LGBTQIAP+, as pessoas trans são as que atualmente estão mais vulnerabilizadas por diversas violações de direitos humanos. Se por um lado a família, a igreja, a escola e a sociedade como um todo ainda são espaços de violência, por outro, as pessoas trans estão buscando cada vez mais ocupar espaços legislativos, de poder, de decisão, para poder enfrentar a ausência de políticas públicas capazes de assegurar o acesso a direitos básicos como saúde e educação. Robeyoncé, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Carol, muito obrigada mais uma vez aqui nós juntas. É uma satisfação imensa, Andréa, estar com você e com o Robeyoncé Lima, né? Esse lacre em forma de mulher. Robeyoncé, eu queria começar a nossa conversa porque você esteve no Legislativo Estadual de Pernambuco nos Sim. últimos 4 anos e foi a primeira mulher trans a ter, estar nesse espaço. Como é que foi essa tua experiência nesse lugar? E falar um pouco do que isso repercutiu na vida das pessoas como um todo, o fato de ter uma mulher trans como co-deputada estadual. Eh, Foi um fato marcante, né, primeiro porque a gente foi a primeira mandata coletiva na experiência ou na história de existência da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, mas também é uma coisa para a gente refletir, porque isso marca ausências dos nossos corpos nesses espaços, né. Veja, a Assembleia Legislativa Estadual tem 188 anos. E somente depois de quase 2 séculos que tem um corpo trans ali presente naquele espaço de poder e de tomada de decisão, né. Em 2018, a gente teve as eleições tanto da mandata coletiva Juntas, da qual eu faço parte, como também da própria bancada ativista, da qual a companheira Érica Hilton, hoje deputada federal, também fazia parte na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e também a Érica Malunguinho, que foi também a primeira deputada estadual trans na Assembleia Legislativa daquele estado, né. Então, assim, são fatos históricos marcantes, importantes para o movimento LGBTQIA+, para o movimento de mulheres trans e travestis, mas também é uma denúncia, né. Também é uma denúncia, porque nossos corpos passaram esse tempo todinho silenciados, sem ter a oportunidade de estar nesses espaços de poder e de tomada de decisão. Mas é importante ressaltar que é sim uma vitória, é sim uma conquista, mas que ainda tem muita coisa para se conquistar e se construir pela frente, né. Eu acho que é importante a gente entender que isso foi uma revolução, né, que a gente está construindo um novo projeto de vida diferente daquilo que a sociedade nos coloca, que é a marginalidade, que é a exclusão, mas que também ainda tem muito para a gente caminhar. Carol, quando a gente vê a chegada de Robeyoncé no Legislativo, a gente está falando de direitos humanos na veia, né? Porque o direito das pessoas trans, infelizmente, são direitos violados em todos os espaços. Então, queria que você, como alguém que está no campo dos direitos humanos, pudesse falar um pouco para a gente. Eu estou vendo que você está emocionada. Estou muito emocionada. Falasse um pouco para a gente o que representa para os direitos humanos, né? Robeyoncé numa casa legislativa. Eu vou chamar Rob, eu peço desculpas por conta da proximidade do carinho que nos une, e a verdade é que Rob é a efetividade de que, direitos humanos podem acontecer como algo coloquial e diário. Eu imagino ela falando sobre o processo de quebra de amarras de um Estado extremamente colonial, patriarcal, misógino, transfóbico, classista, né, capacitista como o nosso,
o quão foi duro para ela quebrar essa estrutura de poder, e vou mais além. Eu penso o quão é significativo para uma jovem menina trans, periférica, preta, olhar para a Beyoncé e dizer: eu posso sonhar em ser deputada estadual, deputada federal, senadora da República, governadora, presidenta, vice-presidenta, porque Rob começou esse processo lá atrás. Então, talvez ela nem se depare para pensar, porque é uma coisa tão natural nela, tão orgânica, né? Que ela nem se aproprie da revolução Beyoncé que ela representa. E aí eu sempre penso, ela é a primeira, mas ela não vai ser a única, né? Ela abre as portas para que muitas depois delas cheguem também. Perfeito. Agora, Beyoncé, essa não foi a primeira vez que você foi a primeira. Você já tem outros pioneirismos, vamos dizer assim. Podia falar um pouquinho para a gente? Isso. Eu me formei em Direito, né, na Universidade Federal de Pernambuco, me tornei a primeira bacharela em Direito pela Universidade Federal enquanto mulher trans negra. Também entrei na OAB, né, em 2016, me formei e me tornei logo em seguida a primeira advogada travesti negra também aqui no estado de Pernambuco. E depois também a vida política, né, entrando na Assembleia Legislativa, já tinha também uma militância dentro do movimento estudantil. E é um pioneirismo que, como Carol mesmo falou, né, serve para inspirar muitas pessoas, né? Eu acho que o mais importante é isso, mostrar para outras pessoas também vulnerabilizadas que é possível sim a gente construir uma nova possibilidade de mundo, uma nova possibilidade de futuro para nós mesmas, transformando consequentemente a própria sociedade que a gente vive. E quem foram as pessoas que te inspiraram, Beyoncé? Nossa, primeiramente minha avó, minha mãe, que me levava para casa, de casa para a escola, da escola para casa todos os dias. Eu me lembro até hoje, quando eu falei para minha avó que eu ia fazer curso de Direito, ela estude para defender as pessoas mais necessitadas. Infelizmente, ela faleceu, né? Ela chegou a ver eu entrando no curso de Direito, mas não chegou a ver eu me formando. Ela teve um acidente vascular cerebral, mas minha mãe teve essa oportunidade também de ver pela primeira vez uma pessoa com diploma de ensino superior na família, né, coisa que era um ineditismo muito grande dentro do contexto familiar que a gente vive, né. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né, da importância dessas representações nos espaços de poder e decisão, porque no próximo bloco a representatividade das pessoas trans na política e a garantia dos direitos é o tema da matéria de Del Souza. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre os direitos das pessoas trans. Para isso, recebemos a advogada Beyoncé Lima e a professora e advogada Carolina Ferraz. Agora a gente vai acompanhar a reportagem de Del Souza, que mostra a representatividade das pessoas trans na política e a garantia dos direitos humanos. Imagine viver em um mundo em que você é constantemente julgado e discriminado por ser quem você é. Para as mulheres trans, essa luta começa já dentro das suas próprias casas. Infelizmente, a não aceitação ela começa em casa. Então é muito difícil para a maioria dessas meninas, que eu estou falando da maioria, a grande maioria mesmo, eu acho que de 100%, 90% não tem esse acolhimento familiar. E buscam esses espaços justamente como uma válvula de escape. Com a empregabilidade, qualificação, a gente vai transformar a vida de pessoas trans, preparar o mercado de trabalho para receber essas meninas, preparar o mercado de trabalho para tirar essa imagem só da prostituição que as trans têm. Então, a gente tem que combater esse mito de que travestis transexuais são para a prostituição. A falta de políticas públicas voltadas para as mulheres trans é uma das principais causas de discriminação no Brasil. O acesso a serviços de saúde, educação, políticas voltadas à inclusão no mercado de trabalho são medidas fundamentais para combater a violência e a exclusão social, garantindo o respeito e o direito dessas mulheres. Mas para que isso aconteça, muitas dessas causas precisam passar por aqui. Uma realidade extremamente necessária para a construção do sujeito na sociedade. Porque como
Bora, como vamos construir uma sociedade com equidade social e oportunidades quando nós mesmos não podemos estar nesses espaços políticos de decisão? O caminho para essas mulheres chegarem à política é permeado por desafios. Muitas vezes elas enfrentam violência, preconceito e discriminação. Mas apesar das dificuldades, elas estão cada vez mais fortes, enfrentando as barreiras e vencendo os desafios do mundo político e social. Eu tive 24 votos a favor do meu título de cidadã recifense numa Câmara de Vereadores que é conservadora. Isso quer dizer que pessoas conservadoras votaram em uma mulher trans. E isso foi muito maravilhoso porque as pessoas acreditam no trabalho das pessoas, as pessoas acreditam no que aquela pessoa está falando, no que aquela pessoa está transformando. Então, quando nós temos Duda Salabert e Erika Hilton como deputadas federais, é um nível de representatividade política extraordinária, extremamente necessária. Porque está demarcando espaço, está mostrando que o antes, né, que esses espaços não eram ocupados por nós, está passando a ser ocupado. E é extremamente importante para a construção da sociedade. A luta por mais representatividade não é uma tarefa fácil para as mulheres trans. De acordo com o IBGE, em 2021, apenas 1,5% dos cargos municipais foram ocupados por essas mulheres. A luta das mulheres trans é por igualdade e justiça. Elas querem ser reconhecidas como cidadãs em seu pleno direito e não como uma minoria. Mas para isso, é preciso que haja ações concretas e políticas efetivas de transformação social. Acho que a gente só pode dizer que chegou num nível alto, num patamar alto, quando a gente conseguir ver pessoas trans inseridas no mercado de trabalho, não em trabalhos que elas precisem estar ocultas, mas em trabalhos que elas possam dar sua cara, que não sejam enxergadas apenas por serem pessoas trans, mas por serem seres humanos qualificados para estarem ali. Acho que quando a gente chegar nesse nível de pessoas trans estarem em espaços inseridas, executando o seu trabalho com qualificação, com maestria, sem esse rótulo de é trans, não é. Eu acho que a gente pode dizer que venceu. Não basta só movimento social e coordenações dentro de secretarias para trabalhar esses espaços. Nós estamos precisando dentro da política mesmo, lá dentro onde se inicia tudo, né? Onde que se faz lei, projeto, reivindica. Ali que vai fazer a construção social, política, que vai demarcar as necessidades de acordo com a sociedade contemporânea. Bom, como a reportagem de Del mostrou para a gente, é muito importante que nós tenhamos pessoas trans para que os direitos das pessoas trans sejam assegurados. Robense já esteve no Legislativo, Carol acompanha isso muito por conta da sua militância, e aí eu queria ouvir um pouco vocês sobre exatamente isso. Que efeitos práticos, que direitos tangíveis nós podemos citar aqui, conversar sobre isso, que foram assegurados o acesso a eles, né, a partir dessa representatividade, dessa representação? Quem começa? Olha, a gente tem uma ausência de representatividade, na verdade, né? Pela primeira vez recentemente que a gente tem parlamentares trans no Congresso Nacional, né? Que são as companheiras Erika Hilton e Duda Salabert, eleitas deputadas federais para o Congresso Nacional lá em Brasília. Então, isso também é um outro exemplo de ausência. E, além do fato histórico da gente ter, enquanto pessoa trans, pessoa LGBTQIA+, uma cidadania que é judicializada, né? Nossos direitos, ao longo da história da política brasileira, em termos de política pública, é uma cidadania judicializada. A gente consegue nossos direitos através do poder judiciário, e não de bandeja, porque a gente também chega batendo na porta do Supremo e questionando o porquê a nossa cidadania está tão precarizada e parcelada em suaves prestações, né? Então, assim, foi desde o reconhecimento da união estável homoafetiva, a possibilidade de trocar de nome sem entrar com ação judicial, o reconhecimento, inclusive, da possibilidade de mulheres trans utilizarem a Lei Maria da Penha. Tudo isso foi conquista através do poder judiciário, a gente batendo lá na porta. Agora, isso também é reflexo de um cenário conservador na política brasileira, em que faz com que nossos projetos de lei relacionados à população LGBTQIA+, sejam engavetados, né? Isso não é de agora.
Isso não é de agora, né? A gente teve um parlamentar LGBT, por exemplo, João Willis, que teve que sair do país porque estava recebendo ameaças de morte. Então, esse é o cenário de política que a gente tem no Brasil, que impede que a gente tenha avanços em termos de política pública LGBTQIA+, na esfera do legislativo. E, enquanto isso, a gente fica constantemente batendo na porta do Poder Judiciário para a gente ter um mínimo de cidadania digna que seja, nem que seja através de decisões judiciais que não tenham uma estabilidade tão grande feito a aprovação de uma lei, né? Agora tem um movimento social também, não é? Assim, eu percebo que além da judicialização, existe uma articulação, digamos, né, da sociedade civil organizada, no sentido até de empreender judicialmente para que o direito seja assegurado. É isso, Andréa, Carol? eu acho que a fala de. Eu estou aqui o tempo inteiro tentando me conter para não intervir, porque o local de fala é dela, mas é importantíssimo que a gente admita que se não fosse uma cidadania precarizada, como muito bem Rob atestou aqui, seria coloquial o exercício de direitos. Não se precisaria bater a porta do judiciário, do Tribunal Constitucional Brasileiro, que é o STF, para poder assegurar minimamente a existência com dignidade. Não existe nenhuma vida que seja indigna. Todas as vidas são dignas. A questão do desconhecimento, da ignorância e do preconceito com a identidade de gênero é uma coisa tão absurda que gera, além de instabilidade jurídica, social, né, uma reação virulenta e violenta, né? Ontem, para vocês terem, quer dizer, em abril de 2023, para que a gente possa pontuar, está sendo discutido pelo Tribunal de Justiça do Ceará se, como foi a legenda de um site jurídico, um homem que se diz mulher se pode pedir reparação porque foi ofendido. Eu digo, está tudo errado. Primeiro, o acórdão lavrado, que é de terminologia transfóbica. Segundo, a perpetuação dessa transfobia pelo site, que se diz um site jurídico, e a comoção dos usuários desse site que se sentiram confortáveis em preservar a transfobia. Mas só para apimentar um pouco mais a discussão aqui, eu quero dizer que na questão social, Rob acaba sendo também uma protagonista do transfeminismo. Vamos pontuar o que é o transfeminismo, ele é importante, né, Rob? O fato de trazer para a discussão do movimento de mulheres a discussão da identidade de gênero, essa ideia da corponormatividade que é maldita, que diz respeito ao processo de biologização do feminino, né? Nós não somos mulheres porque possuímos vagina. Isso é uma coisa tão mesquinha, tão tacanha, tão atrasada, Limitada, não é? que a gente precisa ultrapassar isso, entendermos que né, que a condição de ser mulher é muito para além da existência de vagina. Há pouquíssimo tempo, né, em 2022, final, né, de 2022, foi iniciado um clamor por conta de uma discussão entre a filósofa Djamila Ribeiro e vários militantes, que ela exigia que nós não nos pronunciássemos com relação a pessoas que menstruam, porque dizia que só quem pode menstruar é mulheres. Eu digo, de jeito nenhum. Então, é importante que a gente perceba... Homens trans podem menstruar também. Homens trans menstruam e não perdem a sua masculinidade por conta disso, não deixam de ser homens por conta disso. Então, o que é que eu quero aqui pontuar? Uma pessoa que tem relevantes serviços em favor, por exemplo, né, do movimento de mulheres, da questão da igualdade racial, caiu no esparrela, infeliz, de se expressar de forma transfóbica, teve possibilidade de rever, e é uma pessoa que tem um alcance largo, porque é uma rede de influência muito grande, infelizmente não se dispôs a fazê-lo. Mas contra uma fala dessa, ela é muito especializada numa ofensa, porque diz respeito a um segmento populacional, inclusive da sigla LGBTQIAPN+, que é muito vulnerável. Vamos falar aqui, né, Rob, do tempo de vida de uma pessoa trans, em média 37 anos. A precarização da ausência, né, de inclusão no mercado laboral, o adoecimento psíquico, que é gigantesco, a transfobia que mata. Rob foi uma militante incansável, ainda durante a sua mandata. É o país que mais mata pessoas trans.
você teve um papel importantíssimo de denúncia, inclusive da existência de um esquadrão especializado no desaparecimento de pessoas trans aqui no estado, né, Robin? E aí, o que foi que aconteceu, André? É uma situação que a gente precisa denunciar e falar. Então, a gente não pode se dar ao luxo de ter vozes especializadas, que talvez não sejam especializadas em diversidade sexual, mas se arvorem a fazer falas transfóbicas, porque a gente tem uma repercussão maldita com relação a isso. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre transfobia e as graves consequências disso, porque você, como é que avalia a presença das pessoas trans nas universidades ou no mercado de trabalho? Tem encontrado essas pessoas por aí? Essa é a pergunta do quadro Fala Povo. É no próximo bloco e a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição aborda os direitos das pessoas trans. Recebemos Robeonce Lima, que é advogada, e Carol Ferraz, que é advogada e professora. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo com o repórter Paulo Pinheiro. 2 a cada 100 brasileiros são pessoas transgêneros ou não binárias, segundo o levantamento feito pela Faculdade de Medicina de Botucatu, em São Paulo. Segundo a nova Associação de Trans e Travestis de Pernambuco, o NATRA-PE, mais de 42% das pessoas trans não concluíram o ensino médio e 91% contaram receber até um salário mínimo ou menos que isso. Para esse levantamento, 200 formulários foram respondidos. E você? Como você avalia a presença de pessoas trans nas universidades e no mercado de trabalho? Eu acho que tem, sim, tido um aumento de pessoas trans e travestis dentro das universidades, mas eu acho que esse processo ele vem acontecendo no sentido de que a própria população tem tentado agregar isso, né? Então, tipo, as pessoas trans, elas estão tentando fazer com que esses espaços eles sejam ocupados de alguma forma, né? E esses corpos, eles são marginalizados, né? Eles estão à margem da sociedade e a gente hoje vê que é muito difícil. Eu tenho muitas amigas ainda, travestis, que ainda estão na prostituição, certo? Então, tipo, dentro das universidades aqui do Brasil todo, eu ainda entendo que é um espaço que é pouco ocupado por esses corpos. Eu acho massa poder incluir essas pessoas que por muito tempo foram muito excluídas e são até hoje muito excluídas. Eu acho muito construtivo ver, eu acho muito positivo ver a galera trans caminhando aqui pelo espaço do campus, interagindo, ganhando espaço. Avalio como necessária, como precisa, como pouca, como ainda escassa. Eu acho que a gente vive numa sociedade patriarcal, conservadora, machista, enfim, que se debruça em todos esses aspectos que são contra todo tipo de fuga à heteronormatividade. Então, pessoas, corpos trans nos ambientes socialmente para todos, feitos para todos, são corpos estranhos, então ainda são muito poucos, são escassos. Realmente, não é? Encontrar pessoas trans nos ambientes de trabalho, de estudos, né, na escola, na universidade, não é uma coisa corriqueira, né, Carol? É natural, né? Não é uma coisa comum. Isso também é efeito da transfobia, na opinião de vocês? A gente estava no outro bloco falando um pouco sobre isso, e aí eu queria acrescentar, além da transfobia, as políticas públicas de inclusão, de acesso, de respeito, falham nesse sentido? Quem vai? Olha, a gente tem hoje uma situação de exclusão e vulnerabilidade de grande parte da população transexual e travesti, né? Só de você ter ideia, 90% das mulheres trans e travestis no Brasil como um todo vivem da prostituição porque não há outra alternativa. Não há outra opção ou outra oportunidade no mercado de trabalho que feche as portas para a gente, né? Então, assim, são situações de exclusão e vulnerabilidade em que muitas vezes termina desembocando em situações de violência. E quando a gente para pensar sobre isso, a gente
lembra da importância de ações afirmativas e de inclusão para esse grupo tão vulnerável, né? Porque do mesmo jeito que a gente deve olhar com atenção para outros grupos vulneráveis, seja criança e adolescente, seja idoso, seja mulheres que devem ser protegidas pela Lei de Maria da Penha, o grupo LGBTQIA+, e as pessoas trans devem estar incluídas nesse processo, né? O Estado brasileiro, a sociedade brasileira, como medida reparatória, deve necessariamente olhar com outros olhos numa perspectiva de uma proteção dobrada para essas pessoas. Afinal de contas, a vulnerabilidade para esses grupos vulneráveis é bem maior. Perfeito, Carol. Andréa, no momento em que nós não temos nas nossas salas de aula pessoas trans, no momento em que nós não temos a representatividade nos nossos tribunais, nas nossas delegacias, enquanto delegadas, enquanto, né, agentes especializadas de combate, por exemplo, à transfobia. Na Delegacia da Mulher, nós precisaríamos ter lotação de delegadas trans. Nós precisaríamos ter também agentes especializadas trans. Nós precisaríamos ter no nosso tribunal, na equipe multidisciplinar, assistentes sociais trans, psicólogas trans, juízes trans, porque a gente precisa sair dessa esfera, né, de poder em que a misoginia, a branquitude exacerbada, né, a cristandade, que não é a cristandade acolhedora, mas a cristandade que exclui, que eu acho inclusive um contrassenso. Quem foi Cristo? Né? Um grande revolucionário, acolhedor, né? E uma pessoa de uma característica de inclusão absurda. Né? Enquanto a gente não tiver postos específicos, estratégicos, e a divisão de poder de forma diferenciada, nós não teremos uma cidadania plural e diversa. Então, é preciso que a gente reconheça. Rob atestou aqui uma fala importantíssima. Os espaços destinados ao público das mulheres trans e travestis é a prostituição, mas não é um espaço delas. Elas são empurradas. Elas são empurradas, é uma são violência empurradas. social, né, Rob? Nós somos um dos países que mais consome pornografia trans e nós somos também um dos países que mais crimes transfóbicos comete. Olha a hipocrisia. A população trans é desejada numa forma de fetichização De uma forma secreta de e uma violentada sexualidade proibida e depois é de violentada. uma forma pública. Exatamente, pública. Muito bem, a gente vai então para o próximo bloco continuar essa conversa, porque a gente tem um quadro chamado Educar para os Direitos Humanos. É quando as nossas convidadas respondem a uma pergunta feita por você, que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TVDH de hoje, que fala sobre os direitos das pessoas trans, com a advogada Robeyoncé Lima e Carol Ferraz, que também é advogada e professora. Agora é aquele momento em que as nossas convidadas respondem a uma pergunta feita por quem acompanha o nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos, com o repórter Matheus Melquiades. De acordo com o dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras em 2022, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 131 pessoas trans morreram em 2022. Dessas 131, 65% foram motivadas por ódio ou por preconceito. O Brasil é o país que mais mata transexuais em todo o mundo, sendo responsável por 37,5% de todos os assassinatos no mundo. E por isso, é cada vez mais necessário e presente essa discussão no nosso dia a dia. Em relação a isso, o aluno Thales Costa nos traz a seguinte pergunta. O que as pessoas trans podem esperar no Brasil nos próximos anos no que se refere aos seus direitos? A gente agradece a pergunta de Thales Costa e aí a gente quer saber o que as pessoas trans podem esperar para os próximos anos aqui no Brasil. A gente vem aí de uns 6 anos de retrocessos em relação a direitos humanos de um modo geral, em específico a população LGBTQIA+, de muito retrocesso, né? As pessoas trans ainda mais retrocessos, como a Robeyoncé bem colocou, necessitando judicializar direitos, né, já previstos, inclusive. Mas para os próximos anos a gente tem um novo governo, um governo de esquerda, a gente pode esperar
dias melhores? A luta continua? Como é que a gente se programa para responder a pergunta do Thales? A luta continua, né? A gente tem uma perspectiva de melhoras, inclusive, mas entendendo também que o Brasil, a partir dessa nova gestão, não vai se tornar um país perfeito em apenas 4 anos, né? A gente precisa também ter a consciência de que a gente tirou o bolsonarismo do Palácio do Planalto, mas o bolsonarismo continua dentro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas, né? E um projeto político, não E é? um projeto político de extermínio da população transexual e travesti, e a gente precisa combater isso, né? A gente tem um executivo do nosso lado, mas ainda assim ainda está muito longe de a gente ter um legislativo, seja a nível federal, a nível estadual ou municipal, que realmente abrace e acolha nossas pautas, né? Mas ao mesmo tempo, a gente entende que um governo de esquerda, né, um governo que está mais alinhado com as ideias de respeito à diversidade, né, valorizando inclusive os próprios ministérios no seu poder executivo, né, mas entendendo também que a gente ainda tem muito que caminhar e que em 4 anos a gente não vai conseguir exterminar a LGBTQIA+ fobia do nosso país, e que em 4 anos, infelizmente, não é tempo suficiente para a gente conseguir zerar os índices de violência contra a população LGBTQIA+, mas a gente está caminhando para isso. Educação em direitos humanos é o Essencial, horizonte, né, Carol? essencial. Então, além dos postos que devem ser ocupados por minorias vulnerabilizadas da diversidade sexual, né? Não falo aqui de quantidade numérica, né, Rob? Estou falando aqui de vulnerabilidade social. Além disso, a gente precisa de educação, a gente precisa combater diuturnamente a LGBTQ-fobia nas nossas escolas, nas nossas instituições de ensino superior, dentro das nossas unidades familiares, dos nossos espaços de trabalho, para que a gente possa construir, sim, o momento social específico para termos deputadas federais, senadoras, presidentas, né, conselheiras, auditoras, né, juízas, desembargadoras, prefeitas, governadoras, presidentes. né? Por que não, né? Depois que a Dilma Rousseff assumiu a presidência da República, ela abriu a porteira. Todas as mulheres. E o que eu quero também aqui conclamar, enquanto integrante do Movimento de Mulheres, é que nós não podemos nos olvidar, enquanto feministas, de caminharmos de braços dados com as nossas irmãs trans. Aqui não pode existir um movimento de mulheres que exclua mulheres. E a gente tem que ultrapassar uma discussão idiotizada numa perspectiva de biologização e sabermos que, ao lado do feminismo negro, o transfeminismo veio para revolucionar o movimento de mulheres e para entendermos dororidades amplas, né, inclusivas, e nós somos todas diferentes em nossas subjetividades, mas nós estamos todas irmanadas nas nossas diversas e múltiplas dores. É isso que precisa. Um corpo como de Rob, maravilhoso, né? De dançarina do ventre, ok, mas um corpo que tem muitos signos, né, Rob? De violência social, né? De violência registral, de violência jurídica, de violência econômica, né? De violência racial, né? E de violência de identidade de gênero, né? / sexual, quando se nega a ela uma cidadania da dignidade sexual também, né? Essas negações começam cedo, né, na vida das pessoas trans. A família segue sendo o primeiro lugar de violência, Rob? Sim, em muitos casos sim, né? Um local que a gente, em tese, deveria receber o primeiro acolhimento, muitas vezes acontecem situações de expulsão do jovem ou da jovem LGBTQIA+, dentro do contexto do contexto familiar, né? Então a gente tem essa realidade, é preciso um acompanhamento psicológico da família de perto para que a gente possa evitar o quanto antes situações como essa, né? A gente tem uma realidade lamentável em relação à expulsão de jovens tanto masculinos ou femininas em relação ao desabrigamento familiar, né, como a gente diz. Porque aí da família vai para a escola, né? A escola também acaba replicando e para as estruturas dos lugares de trabalho, e a sociedade como um todo acaba adoecidamente replicando essa transfobia. Eu queria falar um pouco dessa violência intrafamiliar, que é uma das mais bárbaras, com o acolhimento que a gente tem com estupro corretivo, né, Rob?
é muito usual que ele aconteça. Ele praticado por pai, padrasto, avô, tio, irmão, né? Num sentimento, primo mais velho, num sentimento de que se, você se entende então como mulher, você vai ser mulher agora. Veja o nível de De forma violenta, perversidade não é? e sórdido de você impor a outra pessoa, porque você não entende a perspectiva de identidade de gênero dela, um sofrimento atroz desse, né? Uma relação de violência sexual ainda incestuosa, né? Então isso é de uma barbárie, de um requinte de crueldade muito grande. Agora, eu acho que também é preciso, né, Rob, que a gente caracterize que as pessoas trans existem, elas merecem respeito e não vai existir um Estado, uma sociedade minimamente equiparada a um reconhecimento de Estado democrático de direito sem a proteção e sem o respeito. Então, nós precisamos de políticas públicas, né, Robinho? Para que essas políticas públicas existam, a gente precisa de espaços menos transfóbicos. Então, a gente tem hoje uma organização de um governo progressista, com muitas forças de esquerda compondo esse governo, mas a gente tem uma estrutura, como disse Rob, muito contaminada pelo neonazismo, pelo ódio, por tudo o que significa os símbolos bolsonaristas. Então, a gente vai precisar, em 4 anos, talvez correr para reduzir o que aconteceu, que nós vamos ter influências e efeitos durante os próximos 50. Então, é muita coisa para ser desfeito, mas a gente pode começar fazendo o pouco a pouco. Comece você na sua casa, no seu bairro, na sua rua, na sua escola, porque nós precisamos de mais pessoas como Beyoncé. Ela não pode ser a diferença. Ela tem que ser o símbolo da resistência, da luta, mas que venham muitas mais Robins na vida. Maravilha. A gente vai... Pois não. Não, era só para dizer que entendendo também que o combate à transfobia é uma questão social, né? Ninguém pode se lavar as mãos, ninguém pode lavar as mãos diante de um problema que atinge todo mundo, né? Ninguém pode chegar e dizer, não tem LGBT, não tem pessoa trans na minha família, eu não tenho nada a ver com isso. Não pode ser desse jeito, né? Qualquer tipo de violência contra pessoas trans, contra LGBTQIA+, contra mulheres, violência doméstica, violência contra criança e adolescente é um problema social que a gente, como um todo, deve enfrentar enquanto sociedade que busca, né, justiça e reparação. Perfeito. A gente vai falar daqui a pouco sobre o que a gente anda fazendo para reverter esse quadro, para enfrentar esse problema. É depois do intervalo, quando tem o 5º e último bloco desta edição do TVDH. É daqui a pouquinho e a gente volta já já. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição traz como tema os direitos das pessoas trans. Contamos com a participação de Beyoncé Lima, que é advogada, e Carol Ferraz, que é advogada e professora. Bom, meninas, chegamos ao último bloco e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o agora, o que é que vocês andam fazendo dentro dessa militância trans, dessa militância feminista, transfeminista negra, periférica, enfim, o que é que vocês andam fazendo? A gente tem assistido aí a uma espécie de reconstrução, remontagem das articulações, dos movimentos que a sociedade anda fazendo. Beyoncé, além dessa comissão que a gente já falou, na verdade você ocupa 2 comissões, né, na OAB. Queria que você falasse um pouquinho sobre elas, como é esse trabalho, qual é o teu papel nisso, e também você quase chegou no Congresso Nacional, ficou por alguns minutos eleita deputada federal aqui em Pernambuco e acabou por conta do coeficiente eleitoral, as contas, né, fizeram mudar um pouco, você teve muitos votos, mas acabou não sendo eleita. E aí o que é que você anda fazendo como projeto político? Conta um pouquinho para a gente, depois eu vou querer saber de Carol o que ela anda fazendo com o Grupo Frida, tem um livro aí no Prelo para ser lançado. Primeiro, você. Isso mesmo, nas últimas eleições eu me candidatei a deputada federal, né, com a proposta de ser a primeira deputada federal travesti pelo estado de Pernambuco, né, passei por pouco, fiquei eleita durante 5 minutos. Quantos durante votos? A contagem eleitoral. Eu tive 80 mil votos, no total, né, 80.732 para ser mais exata, mas
A frieza dos números não refletem o calor do caminho, né? E eu acho que o melhor de tudo, mesmo eu não tendo chegado lá propriamente, mas é muito bom saber que tem 80.000 pessoas pernambucanas e pernambucanas acreditando num novo projeto de sociedade, num novo projeto político, compartilhando comigo esse sonho, sabe? Isso daí não tem preço. E assim, eu costumo até dizer, né, que o sonho se constrói conjuntamente. O sonho se constrói conjuntamente e quanto é gratificante para mim saber que não estou sozinha nesse projeto de transformar a, a sociedade, né? E aí hoje eu estou primeira suplente, né, a deputada federal pelo partido PSOL. Mas enquanto isso, né, enquanto não chega a minha vez de ocupar uma cadeira parlamentar no Congresso Nacional, como Érica Hilton e a Duda Salabé estão ocupando, eu continuo exercendo meu trabalho na advocacia, faço parte da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, também da Comissão de Igualdade Racial, também da OAB, e atualmente estou na vice-presidência da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra aqui no estado de Pernambuco, também pela OAB. Qual o papel dessas comissões? Basicamente, levar a temática para dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, né, entendendo que a advocacia, né, conforme estabelece o texto constitucional, é uma função essencial à justiça e como a gente faz para discutir isso dentro dos órgãos do Poder Judiciário, dentro do sistema de justiça como um todo, né, dando suporte para que esses grupos vulneráveis tenham acesso à reparação e à justiça que sempre lhes foi negada. Muito importante esse trabalho. Carol, você está à frente do Grupo Frida e está com um livro para ser lançado. Pode contar um pouquinho para a gente? Continuamos aqui com Frida, né, num trabalho de educação voltado aos direitos humanos, com recorte especificamente de gênero e diversidade. Rob, inclusive, veio diversas vezes aqui palestrar, né? Ela já é sócia fundadora benemérita do Frida. E aí, fruto dessas pesquisas, eu estou coordenando com o Paulo Iotti, que é um grande ativista, né, Sim, da diversidade maravilhoso. sexual, maravilhoso. Não tem um julgamento do Supremo Tribunal Federal para garantir cidadania trans que ele não esteja envolvido. É um livro sobre sexualidades no plural, porque não existe uma só, não é binarista, homo, né, e hétero. As sexualidades são tão amplas, múltiplas, quanto são as personalidades e as expressões identitárias, e gênero. E aí é um livro paradigmático mesmo. A gente quis ouvir pessoas pretas, pessoas trans, pessoas bi, pessoas pans, pessoas agêneras, né, para que esse livro pudesse ser composto, né, e convidamos, porque a gente só acredita em livros que são escritos por muitas mãos. Poderia até ter sido feito só por mim e por Paulo, claro, mas enquanto estudiosos e pesquisadores e professores, a gente quer, né, tipo a orquestra do bifinho, tan, 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 ou a gente quer uma orquestra, né, que cada instrumento toque belíssimamente e compõe um conjunto plural e diverso, né? Então a gente optou por ser pessoas do país todo que pudessem usar suas vozes para falar sobre gênero e sexualidade. Está aí, está chegando. Entre junho e julho de 2023 acontecerá esse lançamento. O TVDH ele é todo produzido no ambiente do ensino superior, né? Dentro de uma universidade, com estudantes. Na opinião de vocês, qual o papel da universidade nesse processo de desconstruir, de educar para os direitos humanos, de inclusão das pessoas trans? Rob, primeiro você fez teu curso na Federal, né? Qual o papel da universidade, na tua opinião, das públicas, das privadas? Eu acho que além da própria formação profissional, o fundamental, basicamente, é a formação humanística, né? É importante que a pessoa tenha um diploma, na verdade, é um direito nosso a gente ter diploma, inclusive, não somente um direito de ingressar na universidade, mas também um direito de permanecer e de ter condições de concluir o curso, porque a gente precisa entrar na universidade e também precisa constar na placa da turma, na parede da faculdade. Então, assim,
São ações importantes de entrada, ingresso e permanência de estudantes vulneráveis dentro das instituições de ensino superior para que justamente possa abrir portas e maiores possibilidades de futuro para essas pessoas, né? Então, assim, o contexto universitário, a formação acadêmica humanista é fundamental porque a gente, no final das contas, vai lidar com pessoas, né? E qual é esse profissional que está sendo formado, que vai lidar com uma pessoa, por exemplo, que está sofrendo violência doméstica, que está sofrendo violência sexual dentro de um contexto familiar? Como é que esse profissional, seja do direito ou de outra área, vai estar lidando com situações como essa, né? A formação humanística, para além do diploma também, é fundamental no próprio exercício profissional e também de cidadania enquanto ser humano, né? Perfeito. Carol. Existimos, resistimos, né, e aceitem. É isso, né, Rob? Eu acho que as universidades possuem um papel importantíssimo, tanto com essas práticas. O TVDH é uma referência dentro da cultura dos direitos humanos e da educomunicação em direitos humanos, no espaço no Nordeste, falando para o Brasil inteiro e com esse alcance da internet, né, quiçá para o mundo. Mas eu acho que a gente não pode olvidar de reconhecer que as universidades, nesse período negacionista que nós vivemos e de combate à ciência, porque nós fomos combatidos diuturnamente enquanto cientistas, né? Nós fomos proibidos praticamente de falar, de existirmos e de produzir. A gente produziu porque a gente é teimoso, né? Como dizia Dona Lidu, teima, Lula, teima. Não foi só Lula que teimou, não. Nós teimamos também. Nós sofremos ameaça, nós fomos, né, expulsos de determinados locais, nós tivemos as nossas produções censuradas, proibidas de serem lançadas, etc. Então a gente continuou teimando. Mas se não fossem as universidades, talvez o resultado da eleição de 2022 não tivesse sido o que foi, né? Lógico que o Congresso Nacional ele tem um perfil extremamente conservador, de ultradireita, mas ele tem, como bem pontuou o Rob durante toda a fala dela, a Érica Hilton, a Duda Salembaert. Então, assim, foi possível a gente ter a Érica Cocai, que é uma pessoa que abraça a diversidade, uma hétero-aliada espetacular, a Jandira também, que é uma, né, a Sâmia Bonfim, que é uma grande aliada, uma hétero-aliada, a Talíria. Então, assim, nós tivemos a possibilidade de oásis de resistência, porque as universidades elas militaram em favor dos direitos humanos. Se não fôssemos nós defendendo a preservação do pensamento crítico, talvez as coisas teriam sido muito piores. E nós resistimos às duras penas, porque fizeram de tudo para cerrar nossos espaços e nossas portas. Mal sabiam que nós éramos sementes. Gosto muito desse pensamento. Exatamente, em madeira que cupim não rói. Muito bom. Eu estou encerrando o programa. Eu vou agradecer a Robeyoncé, mas eu quero dizer de novo aqui o perfil da nossa convidada de hoje, Robeyoncé Lima, que é advogada, travesti, mulher negra e cria da periferia de Pernambuco, como ela gosta de se autoafirmar. Robeyoncé foi co-deputada estadual por Pernambuco, numa mandata das juntas que teve um papel importantíssimo, e ela hoje é vice-presidenta da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB Pernambuco. Robeyoncé, muito obrigada por tua presença hoje. E também responsável por disseminar a esperança de que 4 anos é muito tempo, como primeira suplente, ela seja a primeira deputada federal trans do estado de Pernambuco. Acho que todos nós, né, povos e povas que torcem por um estado diferenciado, que não seja só a oligarquia do açúcar, iríamos morrer de felicidade com isso. Torcemos por isso. Carol, mais uma vez, obrigada por tua presença. Gratidão, Andréa Trigueiro. Você é um baluarte, né? Como aprendo com você, minha amiga. Eu te digo mesmo. Bom, TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais, @programatvdh.unicap e nos nossos canais do YouTube. Até a próxima!